Um ano depois da visita do então Presidente da República, António Ramalho Eanes, à República Popular da China, começam as negociações sobre o futuro de Macau. As reuniões decorrem sempre em Pequim, 4 reuniões plenárias entre 30 de junho e 1 de julho de 1986 e de 18 a 23 de março de 1987. Mas a preocupação primeira de Portugal e também da China era assegurar a estabilidade de Macau e o desenvolvimento económico e social de Macau e conquistar a confiança daqueles que habitavam em Macau para o futuro. Nós esperávamos apenas que a China tivesse em consideração três aspectos. Primeiro, que a China era um grande país e nós um pequeno país. E que uma negociação devia ser feita de tal maneira que nós não perdêssemos a face, não afetasse o nosso prestígio. Em segundo lugar, que fossem devidamente considerados e acautelados, quer os interesses chineses, quer os interesses portugueses. E em terceiro lugar, embora eu considerasse essa a parte mais importante, que se garantisse a Macau a manutenção, a guarda da sua personalidade. Macau tinha uma personalidade histórica, uma unidade e continuidade tinha sido feita num diálogo, numa convivência de chineses e portugueses, tinha ganho uma distintividade e eu entendia que isso se deveria manter. Porquê? Porque isso representava um respeito pela cultura macaense. Em segundo lugar, porque isso poderia contribuir para que Macau mais facilmente planeasse e desenvolvesse o seu futuro, no sentido, naturalmente, do bem comum macaense. A China já tinha chegado a acordo com a Inglaterra sobre o futuro de Hong Kong, mas em alguns aspectos os negociadores portugueses garantiram melhores soluções para Macau. O mais importante era nós conseguirmos que fosse mantida a estabilidade e o progresso de Macau, no fundo, e que permanecesse o que restava de cultura portuguesa em Macau. Mas a estabilidade e o progresso de Macau foram a grande prioridade. É óbvio que, como as negociações de Hong Kong já tinham decorrido, havia a comparação. E a comparação, se me permite, eu acho que por vários fatores foi favorável a Portugal. Ou seja, não é que a diplomacia portuguesa seja superior à inglesa. São tão boas uma como a outra. Mas neste caso concreto, Portugal conseguiu negociações que favoreceram mais os habitantes de Macau que os ingleses conseguiram em relação aos habitantes de Hong Kong. O caso de Macau era um caso que tem que ser olhado no seu próprio mérito. Portanto, havia ainda muito a fazer. Quer dizer, nós tínhamos à frente um trabalho muito grande para fazer antes de haver a transferência de poderes da administração de Portugal para a China. E, portanto, era absolutamente essencial que nós nos entendêssemos com a China. Sob pena, se isso não sucedesse, as relações estagnariam, haveria um envenenamento do processo e, portanto, uma grande dificuldade em nós prosseguirmos com uma agenda de desenvolvimento própria que assegurasse os objetivos que nós tínhamos em mente. O então primeiro-ministro português, Cavaco Silva, reconhece que Portugal obteve bons resultados, mas as conversações foram complexas. Negociações difíceis, era resolver uma questão herdada do passado, mas foi como que um exemplo dado à comunidade internacional. Houve respeito mútuo na resolução dos problemas e alguns problemas foram difíceis de resolver. A data, a nacionalidade? A data, a nacionalidade, a questão religiosa. A parte chinesa estava a negociar contra o relógio, o que, como qualquer negociador sabe, não é a melhor posição quando se está à mesa. Nós identificámos rapidamente quais eram as principais questões, identificámos-las por vezes de uma forma
demonstrativa e não, segundo as melhores regras diplomáticas, apenas à mesa das conversações. A China é enorme, tinha todos os trunfos na mão. Viu-se em relação a Hong Kong, em que a Inglaterra teve que aceitar quase tudo aquilo que foi imposto, quer dizer, e o calendário e a forma como tudo decorreu, teve que se aceitar. No nosso caso, havia, ao mesmo tempo que havia essa assimetria, havia um interesse das duas partes em que o processo tivesse sucesso. E isso representava, punha-os em posição simétrica. Nos termos do acordo negociado, a administração portuguesa permanecerá em Macau até 20 de dezembro de 1999, ou seja, por mais 12 anos e 9 meses. Depois desta data, até o ano 2050, a China comprometeu-se a aplicar em Macau as políticas constantes do acordo. Por outras palavras, o acordo agora celebrado com a China respeita, sobretudo, às realidades do próximo século. Isto significa que o atual modo de vida existente em Macau, as leis portuguesas, no fundo, o nosso sistema político, económico e social, manter-se-ão em vigor durante mais 63 anos. O resultado final a que se chegou, se analisado com objetividade e realismo, honra a República Popular da China e Portugal, pois atende às exigências indispensáveis a que Macau prossiga a sua marcha de progresso em todos os domínios, numa linha de justiça social e de respeito das suas características civilizacionais multisseculares, que lhe conferem indiscutível identidade singular. Em Macau, as reações não foram tão positivas, já que a comunidade portuguesa não foi consultada. Se os portugueses de Macau tivessem sido informados, não digo todos os pormenores, mas das linhas gerais do que se estava a passar, certamente não teriam tido o receio que nasceu nas pessoas dessa ignorância do que se estava a passar. Havia um sentimento bastante generalizado de que era um processo de que nos encontrávamos um bocadinho à margem. Afinal, estamos a ver a história acontecer, mas passados estes momentos de grandes emoções, nós também somos capazes de dizer, mas consultar como? São matérias sensíveis, são assuntos que devem ser tratados por dois Estados. É um facto que nós vamos ser muito atingidos com os acontecimentos e com as decisões, mas será um processo em que poderia haver consulta de forma mais ou menos aberta? Eu hoje já penso de maneira um bocadinho diferente, porque passados os primeiros momentos das grandes emoções, eu também tenho muitos amigos chineses com quem converso e muitos deles dizem-me, pois é, se as pessoas na comunidade portuguesa, na comunidade macaense, dizem que estavam à margem dos acontecimentos, nós, chineses de Macau, também não sabíamos de muita coisa que estava a acontecer. A parte chinesa, o governo chinês, as autoridades chinesas, as entidades chinesas, ouviram muito mais os portugueses de Macau do que a parte portuguesa que teve a administração até 1999. Havia muita gente em Macau que, pura e simplesmente, entendia, claro que da parte portuguesa, entendia que não tinha nada que se negociar a entrega de Macau à China. Macau é Macau e não tem nada a ver com a China e, portanto, não queriam aceitar essa realidade. Sobretudo, muita gente de Macau aqui estabelecida, com raízes cá. Naturalmente, as pessoas não reagiram bem nessa altura. E tanto assim que muitos se foram embora. Hoje, felizmente, alguns já voltaram,
outros não vão voltar e outros já não têm a possibilidade de voltar, mas não foi uma situação simples. As nossas relações eram muito, muito, muito próximas. Eu estou convencida que, no essencial, ele estava a par. Mas uma coisa é o estatuto do Dr. Carlos Assunção, outra coisa são as pessoas que andam na rua e acham que deviam ser consultadas. Era um homem com uma grande visão política, sem dúvida, vivi mas bocado intensamente este fazia período, projeções para o futuro com muita facilidade. Mas este era um dos tais casos que eu estou convencida que ele devia ir na linha de que há inevitabilidades na história. E o solo emprestado também é uma expressão que eu aprendi com o Dr. Carlos Assunção, que nós vivíamos em solo emprestado, não é? Mas se ele tinha uma exata noção de quando ia acontecer, também não creio que tenha. Talvez à medida que os acontecimentos se foram desenrolando, ele estava a par dos assuntos que mais ou menos se passavam em Paris, não é? Tinha muitas ligações, tinha boas ligações. Sendo eu português, o governo português não tenha feito convites a ninguém dos residentes de Macau para ir assistir ou participar nesta cerimónia. Aquele dia é o dia da assinatura, portanto, é um dia que é um marco, mas antes disso havia muitos sentimentos que as pessoas tinham aqui de incerteza, desconfiança. Havia muita gente de Macau que não tinha muita confiança no futuro, havia pessoas que achavam que a ideia da declaração conjunta era uma pura e simples rendição em que não se salvaguardariam os interesses dos portugueses de Macau. Os objetivos de Portugal eram ambiciosos. Era necessário garantir que o acordado com a China ficava consagrado na chamada futura mini-constituição de Macau, depois de 1999. O que era necessário era garantir que a lei básica de Macau, que estava em discussão no Congresso do Povo da China, correspondesse ao espírito da declaração conjunta. E, portanto, nós fomos acompanhando muito de perto o que se passava em Pequim na redação da lei básica. E penso que as autoridades chinesas sempre encararam a contribuição das autoridades portuguesas como uma contribuição positiva. A data da transferência, 20 de dezembro de 1999, foi um dos dossiês mais polémicos e chegou a paralisar as negociações. A data, para resolvê-la, eu enviei um membro do governo a Pequim e em contato permanente comigo, estava no meu gabinete, quase toda a hora, fui dando as instruções para que se passasse de uma ambição que nós tínhamos de para além do ano 2000, percebemos que a China nunca podia aceitar o para além do ano 2000, e quando nós colocámos sobre a mesa que aceitávamos precisamente o fim do século XX, o 31 de dezembro, a China deu um sinal positivo e disse, bem, é o Natal, é o tempo de festividades, o melhor é acertar a data do dia 20 de dezembro. Nós quisemos criar uma certa polémica à volta da data para vincar bem que, embora do lado chinês, Macau e Hong Kong fossem a mesma coisa, do lado português, Macau e Hong Kong não eram a mesma coisa e, sobretudo, não eram a mesma coisa quanto ao momento da retrocessão da soberania. No caso de Hong Kong havia um acordo, que aliás não dizia respeito à colónia de Hong Kong, mas apenas à concessão dos novos territórios, mas esse era um problema britânico, julho de 1997, mas não havia do nosso lado nenhuma referência a 1949.
em 97. Nós queríamos, a nossa mensagem para a parte chinesa era que nós aceitávamos todas as datas, menos a data de Hong Kong. Isso causou alguma perturbação inicial, mas a partir do momento em que estava respeitado o calendário milenar, a coisa ficou resolvida. A questão da nacionalidade foi outro dos temas polémicos que obrigou Lisboa e Pequim a incluir 2 memorandos sobre a nacionalidade na Declaração Luso-Chinesa de abril de 1987. A questão da nacionalidade foi uma questão muito difícil, mas que resolveu a bom contento. Isto é, aqueles que viviam em Macau e que tinham nacionalidade portuguesa ficaram autorizados a utilizar o passaporte português e a invocar a proteção consular portuguesa sempre que estavam fora da China ou fora de Macau. Foi uma solução que serviu a 2 partes. Os ingleses fizeram, durante as negociações, uma pressão imensa sobre nós para nós não darmos passaportes portugueses à população de Macau. Primeiro, porque eles não tinham dado nenhum passaporte inglês aos habitantes de Hong Kong. Até criaram um título, um passaporte provisório para os habitantes de Hong Kong durante o período transitório. E depois diziam o seguinte: vocês vão dar passaporte português, eles vão fugir todos para a Inglaterra e nós não os queremos em Inglaterra. Mas uma pressão, Portugal resistiu a essa pressão, obviamente, mantendo boas relações com a senhora Thatcher, que era a primeira-ministra nessa altura, mas Portugal não cedeu. E não apenas da parte britânica, houve várias entidades que se interrogaram sobre se essas pessoas podiam emigrar para Portugal e para a Europa, a partir de Portugal para a Europa, e nós respondemos sempre que sim, podiam, e que isso era uma coisa boa, não era uma coisa má. Mas a questão da imigração, nós sabíamos que não era assim. Nós fizemos uma sondagem e a maior parte dos chineses de Macau, se as coisas corressem muito mal, teriam saído de Macau essencialmente para a Ásia do Sudeste e para a América do Norte, designadamente para o Canadá, onde a comunidade macaense tem raízes muito, muito fortes. Um cidadão que tenha a dupla nacionalidade francesa e portuguesa é português em Portugal e é francês em França. Portanto, o que está no memorando é, sem nunca falar de dupla nacionalidade, o princípio operativo da dupla nacionalidade. O sistema político permite a Portugal avanços em relação ao acordado pelos ingleses para Hong Kong. Em Hong Kong, o Conselho Legislativo e o Conselho Executivo eram presididos pelo governador. Era um órgão, digamos, um órgão colonial. No nosso caso, o Conselho Legislativo era presidido por alguém que era um membro da comunidade. Quer dizer, portanto, está a haver, quer dizer, houve aí nós avançamos nesse aspecto mais do que os ingleses. Assessor diplomático do então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, o embaixador Martins da Cruz não tem dúvidas de que a estratégia negocial portuguesa foi a mais acertada. A nossa estratégia foi boa porque contribuiu para a estabilidade e para retirar o medo a uma parte da população de Macau que temia a passagem da administração para a China em 99. Felizmente enganaram-se. A estabilidade e o progresso de Macau continuam e Macau hoje em dia é um esplendor comparado com o que era nessa altura. O sucesso da transição de Macau é hoje reconhecido por observadores e académicos que têm estudado o dossiê Macau. Para Portugal, a questão de Macau, a transição de Macau, correndo bem, isto é, sem sobressaltos, garantindo que a declaração conjunta era estruturada, preparada e depois ser aplicada. Garantindo isso, aumentava naturalmente o seu prestígio na ordem internacional, no quadro daquilo que nós podemos designar do sucesso de uma diplomacia de prestígio, e em simultâneo, do lado da China, o processo de transição de Macau obrigatoriamente também teria que correr bem, porque a China procurava mostrar ao mundo, sobretudo mostrar ao Ocidente, que era um parceiro fiável
que era um parceiro que se regia também e cumpria os acordos internacionais, ao mesmo tempo que desenvolvia já nessa altura não uma diplomacia de prestígio, mas uma diplomacia de interesses. E Macau é um laboratório de aplicação de duas diplomacias. Do lado de Portugal, essa diplomacia de prestígio, do lado da China, a diplomacia de interesses. Desde 1987, a crise de Tiananmen, as várias crises locais, o problema da cerimónia de transição, Portugal e a China se habituaram a trabalhar e a resolver os problemas ao mais alto nível. Ao mais alto nível. Eram nas relações entre os ministros, entre os primeiros ministros e entre os presidentes da República que algumas dessas questões se resolviam, e designadamente entre o presidente Jorge Sampaio e o presidente Jiang Zemin, que tiveram uma reunião, uma cimeira específica e excepcional. O presidente da República Popular da China também não faz nada por acaso, mas percebeu que devia, e são os dois presidentes que definem os termos da cerimónia de transição. Isso é invulgar em geral das relações diplomáticas da China, é absolutamente excepcional quando se trata das relações entre uma grande potência como a China e um Estado menor como Portugal. Os negociadores e os políticos que hoje exercem funções na diplomacia portuguesa têm a mesma opinião. Foi um gosto imenso ter a oportunidade de falar novamente sobre aquele marco da história da China e de Portugal, que foi a assinatura da Declaração Conjunta, e como a forma como a transição se processou foi decisiva para o fortalecimento das relações de amizade, as relações económicas, as relações culturais e as relações científicas, e também para a preservação da língua portuguesa naquele espaço do mundo. Macau é um ativo para Portugal e é um ativo para a China. Como as negociações correram bem, correram mesmo muito bem, e a estabilidade e o desenvolvimento de Macau beneficiou disso, é hoje em dia um case study diplomático. Portanto, eu acho que felicitamos-nos mutuamente, chineses e portugueses, e macaenses, obviamente, mas temos uma relação bilateral direta, mas Macau está sempre no nosso coração quando falamos com a China, como eu penso que para os chineses também é importante quando falam com Portugal, porque Macau é sempre o exemplo positivo, que é sempre vamos fazer as coisas tão bem como fizemos em Macau. A transferência de Macau é hoje reconhecida e estudada um pouco por todo o mundo como um caso exemplar de uma transferência de soberania que foi devidamente preparada, que foi claramente desenhada nos seus princípios e nos seus procedimentos essenciais e que depois foi exemplarmente implementada por ambas as partes, a República Portuguesa e a República Popular da China. A língua foi um dos legados que Portugal deixou em Macau e que, por iniciativa da China, ganha hoje uma nova dinâmica com o aumento do número de chineses que dominam a língua de Camões.